Continuando agora o nosso projeto, a próxima tarefa que a gente tem é sobre controllers e também os endpoints. Vou abrir aqui no Trello esse card referente a essa tarefa, a tarefa controllers e endpoint, criar controllers para gerenciamento dos alunos e também dos professores. A descrição, a gente precisa mapear nesse momento agora os endpoints para get e post, tanto do aluno e também do professor, realizar a lógica do create e do read do CRUD, do create, o read, o update, delete. Nesse momento, nessa tarefa, a gente precisa fazer o create e também o read. E utilizar o @transactional ou @requestBody, se for necessário e também onde necessário. Para isso, então, vamos voltar lá no nosso projetinho, beleza? Agora, nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente precisa utilizar a classe controladora, a classe controller. Para isso aqui, dentro do pacote controller, a gente vai criar uma nova classe e mantendo o padrão aí que a gente utiliza nos projetos do Spring Boot, a gente vai colocar o nome da entidade que a gente está trabalhando nesse momento, no caso o aluno, e em seguida informar, né, o sufixo controller. Então, aluno controller.java. Essa classe, ela vai ser uma classe normal do próprio Java mesmo, só que algumas anotações serão necessárias ao longo aí do nosso desenvolvimento. Deixa eu só fechar aqui, para mais uma vez a IA. Pronto. Então, o que a gente precisa fazer aqui primeiramente? A gente precisa informar para o Spring Boot que essa classe, aluno controller, ela é uma classe controladora. Ela vai ficar responsável aí por falar o que vai acontecer, uma ação, quando o endpoint for acessado. Para isso, a gente vai utilizar a anotação @hashController. Toma muito cuidado, porque nesse primeiro momento, essa primeira parte do projeto, a primeira versão, a gente está trabalhando somente com back-end. A gente não tem ainda a parte do front-end. Então, a annotation que você vai utilizar para quando você está trabalhando com API, back-end apenas, é @hashController. Isso é muito importante, porque depois a gente vai ver uma outra forma aí também, uma outra annotation, mas aí quando a gente já tem um front aí implementado no nosso sistema. Então, é o hashController. Uma outra annotation também muito importante para a gente é o request mapping. Basicamente, o request mapping, quando a gente passa o request mapping, seria o endpoint inicial ali daquele controller. Então, eu vou passar o seguinte aqui. Para manter um padrão, a gente vai utilizar o /alunos. O que isso quer dizer? Vou pegar aqui um pouquinho a canetinha para a gente poder falar sobre isso. Basicamente, a gente tem lá no nosso navegador o localhost 2.8080 e esse alunos aqui, /alunos, é o que vem depois do 8080. Então, ele vai vir como /alunos. E aí, a gente precisa manter um padrãozinho assim, a partir de agora, sobre os verbos HTTPs que a gente vai estar utilizando. Relembrando aqui, os verbos HTTPs que a gente tem os mais comuns, né? A gente tem outros também, mas os mais comuns é o get. A gente também tem o post, o put e o delete. Nesse primeiro momento aqui, a gente vai fazer somente o get e também o post. Então, quando a gente for precisar fazer aqui, no caso, uma requisição para o aluno, se for um get, a gente vai utilizar nesse primeiro momento /alunos /alistar. Se for um post, /alunos /cadastrar. E vai ser exatamente isso que a gente vai fazer agora nesse momento. Então, após agora, a gente vai fazer o seguinte. Alguns vídeos anteriores, a gente utilizou aqui uma classe chamada aluno repository. Vou abrir aquela para vocês. Vou aproximar um pouquinho aqui, beleza? Aqui, ó, dentro de models, no pacotinho aluno, a gente tem essa classe aluno repository. Vou abrir aqui ela, só para a gente poder relembrar o que tem dentro aqui. Bom, basicamente, essa classe é o tipo interface, e a gente deu o nome de aluno repository, mantendo aí o padrão utilizado nos projetos do Spring Boot, e ela está estendendo, no caso, de JPA repository. O que vem a ser isso? Ela está herdando, basicamente, tudo o que essa interface,
essa classe que já existe dentro aí do Spring Data JPA, que é a JPA Repository, e você necessariamente, obrigatoriamente, precisa passar aqui duas informações, né? A primeira informação, qual é o objeto que essa classe ela está atendendo, ela está, no caso aí, ajudando. E o segundo, no caso, é o tipo da chave primária, no caso o ID, a gente está utilizando como string. Então, esse aluno repository aqui, ele vai ter tudo que JPA Repository tem. O que vem a ser esse tudo? Todos os métodos para salvar no banco de dados, excluir no banco de dados, alterar no banco de dados. O JPA Repository já abstrai e já traz isso tudo pronto para a gente. Se eu estou falando que o aluno repository está estendendo, ou seja, está herdando tudo que o JPA Repository tem, isso quer dizer que o aluno repository tem também esses métodos prontinhos, o save, o de salvar, o de procurar e assim por diante. Só para a gente poder manter um padrão aqui, vamos fazer o seguinte, até esse momento, o nosso ID está com o tipo string. Não tem problema nenhum, beleza, só que foi só uma funcionalidade que eu pensei em primeiramente, que era para deixar criptografado, no caso já um ID, mas a gente pode fazer uma alteração aqui. Qual é a seguinte alteração que a gente vai fazer? Aqui em aluno, aonde a gente tem aqui no caso o private string ID aluno, a gente vai trocar esse string aqui, a gente vai colocar como long, para que realmente o ID aí do aluno ele seja um número inteiro. E além disso, já que a gente alterou aqui, a gente vai precisar também alterar aqui no aluno repository, ao invés de ser string, também vai ser long, porque a chave primária, agora, ID aluno, vai ser long. Então, com isso, vamos voltar aqui no nosso aluno controller. Então, a gente vai fazer agora uma ação chamada injeção de dependência. Essa injeção de dependência, basicamente, a gente vai passar o aluno repository como aqui um atributo, dentro dessa classe aluno controller, e a gente vai utilizar uma annotation, que é o auto-warrant, para informar aí que Spring Boot, você conhece essa classe, você sabe o que tem que fazer, então já está tudo implementado por você. Já que você está mandando para mim aí como salvar alguma coisa, excluir alguma coisa, então quer dizer que o JPA Repository já conhece todas esses métodos, essas funcionalidades. Então, vou utilizar aqui a annotation, o auto-warrant, para fazer essa injeção de dependência, e em seguida aí a gente vai declarar, na verdade, aí esse atributo, private, atributo dentro do aluno controle, seguindo aí a programação orientada a objetos. Vamos informar que o tipo aí desse nosso atributo vai ser aluno repository, e vamos chamar esse aluno repository aqui, por exemplo, só de repository mesmo. Então, o nome desse atributo aí vai ser repository. Daqui a pouquinho, mais para baixo ali, nesse aluno controller, a gente vai começar a utilizar esses métodos que já estão prontinhos dentro aí do aluno repository, né? No caso aqui, a gente vai utilizar como repository. Beleza, então o próximo passo que a gente vai fazer agora é justamente a primeira coisa que a gente precisa estar realizando, que é o cadastro de alunos. Então, a gente vai utilizar o post, e aqui a gente vai utilizar a annotation @postMapping. Como a gente falou um pouquinho anteriormente nesse vídeo, o postmapping aqui, a gente vai precisar passar aqui agora um endpoint. E vamos colocar então o endpoint. Barrinha cadastrar. Beleza. Postmapping, cadastrar. Outra coisa, nesse momento a gente vai começar, não agora que a gente não fez testes ainda, mas a gente vai começar a trabalhar com modelagem de dados dentro do banco de dados. E quando você faz um post mapping, e esse post que a gente vai estar realizando aqui agora, a gente vai salvar informações, a gente vai salvar dados no banco de dados. Toda vez que você está trabalhando com CRUD, com uma API REST, e no caso você vai fazer algum tipo de alteração no banco de dados, seja alterar, excluir ou atualizar, você obrigatoriamente tem que informar aí para o Spring Boot que você vai fazer uma transação dentro desse banco de dados. O que não acontece aí quando você vai utilizar o getMap, porque o getMap você não está alterando nada, você está apenas, no caso ali, buscando informações e devolvendo aí ou no próprio simulador de requisição, o Insomnia,
ou através de tela aí de template no navegador. Então, essa annotation que você precisa utilizar é a annotation transactional. Esse transactional, toma muito cuidado, porque ele vai vir do próprio Jakarta. Tudo que é voltado aqui para banco de dados, a gente está utilizando aí do Jakarta. Esse é o endereço direitinho aí dessa annotation. Pronto. Cada controlador agora, cada requisição, tipo de requisição que a gente vai utilizar, a gente vai estar trabalhando aí, no caso, com métodos. Ou seja, no caso aqui, vai ser uma função dentro da classe. E esse primeiro método que a gente vai estar utilizando aqui é basicamente para poder fazer essa criação dos alunos, né? No caso dos nossos alunos do sistema escolar. Então, vai ser, no caso, uma função, um método public void. A gente vai informar que o nome dela vai ser, por exemplo, de create. Em seguida, a gente vai abrir e fechar os parentes e também abrir e fechar as chaves. Sendo que nesse momento, a gente vai precisar fazer algumas alterações aqui. Na verdade, nem alterações, na verdade são inserções aqui. Deixa eu dar um Ctrl B para poder tirar essa parte do explorador aqui, do VS Code. Vou dar um Ctrl mais para aumentar um pouquinho mais, para vocês poderem ver melhor. E aqui é o seguinte, eu vou criar alguma coisa. Essa criação, essas informações, elas vão vir lá do nosso simulador de requisição, que é o Insônia. Eu não apresentei para vocês ainda o Insônia, daqui nos próximos vídeos a gente vai falar sobre isso, no momento que a gente for testar, provavelmente já no próximo vídeo. E essas informações, esses dados, eles vão vir lá do Insônia para cá, para a API, através do corpo da requisição. Depois vocês vão aprender melhor sobre isso aí lá no próximo vídeo. E aí, se a gente está enviando essas informações, esses dados pelo corpo da requisição, a gente obrigatoriamente precisa informar isso aqui na hora do cadastro. Informar isso para o Spring Boot. Então, a gente vai utilizar a annotation request body. Além disso, a gente tem, no caso, uma classe chamada dados cadastro aluno, que ela está responsável por fazer, no caso, uma conversão das informações que estão vindo lá do Insônia para que a nossa API. Então, basicamente, quando a gente tem lá no Insônia, a gente está enviando as informações para cadastrar um novo aluno, as informações que estão vindo, chegando aqui para a nossa API, são informações, são dados, são do tipo JSON. Ou JSON. E aí, a gente precisa fazer o seguinte, a gente tem essa classe chamada dados cadastro aluno, vou abrir aqui só para a gente poder relembrar ela. Essa classe, classe basicamente aqui, ela está fazendo aquela conversão do que está vindo lá do Insônia, do simulador de requisição, e para algo aí que o próprio Spring Boot que conheça, que no caso seria o objeto. Só relembrando, a gente fez até algumas validações, né? Se poderia ser enviado em branco e não, e tudo isso aqui a gente já fez anteriormente. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Na hora de criar um novo aluno, cadastrar um novo aluno, eu vou chamar essa classe, vou utilizar essa classe dados cadastro aluno, porque ali no caso a conversão já está sendo feita e essas informações que vieram do Insônia, o Spring Boot nesse momento ele vai entender o que é, vai saber que ali no caso são objetos. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de aluno. Opa! Aluno. Beleza. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, no caso, vai utilizar o repository, que foi aquela injeção de dependência. Então, vamos chamar o repository. Lembra que eu falei que o repository já tem muita coisa prontinha ali dentro dele, né? Então, uma das coisas prontas que ele tem realmente é salvar um novo aluno aí, cadastrar um novo aluno no sistema. Então, eu vou utilizar aqui a anotação, o ponto, e aí, a partir desse momento, eu tenho acesso ali a vários métodos que eu posso estar utilizando. Um desses métodos é o próprio save. Então, eu vou utilizar o save, se é um método, né, abre e fecha parênteses. Só vou colocar o ponto e vírgula aqui, o ponto e vírgula no final, para não esquecer. E aqui, nesse momento, o que eu quero salvar? No caso, eu quero salvar um novo aluno. Essas informações que estão vindo aí para o dado cadastro aluno nesse momento são referentes a um novo aluno. Então, eu vou chamar o constructor new aluno. E quem eu vou passar aqui agora nesse novo aluno? Exatamente aí esses dados já convertidos de JSON para aqui um objeto. Então, eu vou passar aqui o aluno. Beleza.
Nesse momento, o Spring Boot aqui, essa classe aluno controller, está reclamando, porque ele não sabe o que é esse new aluno. Quer dizer, na verdade, o tio colocou aqui errado, né? É N minúsculo. Então, esse aluno aqui, a gente vai precisar fazer a importação dele. O VS Code ajuda a gente bastante, só passar o mouse por cima aqui do aluno, vir em correção rápida, e vamos importar aqui o aluno lá do pacotinho aluno que está dentro do pacotinho de modules. Então, importe, belezinha. Agora, vamos dar uma olhadinha lá no nosso Trello, qual é o próximo passo. Vamos lá. Controle os endpoint, mapear endpoint para get e para post. Então, faltou o get, né? Então, já fez o post já, agora a gente vai fazer o get. Pronto. O get agora que a gente vai estar realizando é o get mapping. Também aí vai vir do nosso querido Spring mesmo. Vamos abrir e fechar as aspas, o caminho, né? É isso aqui que vai ser, no caso, o endpoint. A gente vai colocar, chamar de listar. E, nesse caso, a gente vai criar aqui um get bem simples, né? Na verdade, essa listagem que a gente vai estar buscando aqui do banco de dados vai ser com todas as informações. Não tem problema nenhum ser assim não, tá? Depois, com as camadas de serviço, a gente pode criar algumas, dependendo da regra de negócio, vários tipos de get, vários tipos de buscas. Mas nesse momento, vamos só para poder fazer a coisa mais básica, utilizar a forma mais comum. Como eu falei para vocês, nesse momento a gente não vai precisar utilizar Annotation Transactional, até porque eu não vou fazer nenhum tipo de alteração, modelagem de banco de dados. O que a gente vai fazer aqui, no caso, é apenas buscar informações que já existem lá no banco de dados. Então, para isso aqui, vamos criar um método public void. Vamos chamar, por exemplo, de listar. Abrir e fechar os parênteses, abrir e fechar as chaves, e aqui a gente não precisa passar nada de propriedade, aqui não vai ser necessário. Vamos só alterar aqui em cima esse método create, né? Vamos colocar criar, já que para manter um padrão, né? Aí fica o criar, listar, não tem problema nenhum aqui. E beleza, o que eu quero fazer? Eu quero pegar as informações, todos os alunos que estão cadastrados no banco de dados e apresentar como resposta lá no Insomnia, quando a gente for fazer os testes. Só que aí, esse retorno de informações que a gente vai ter, na verdade, eu vou precisar ter alguma coisa, não vai ser void, eu vou precisar retornar alguma coisa. Então, o que a gente vai retornar quando a gente procura, no caso ali na base de dados, no banco de dados, alunos? Vamos retornar alunos. Alunos, no plural, ou seja, vários alunos, vários objetos. Então, nesse momento, eu quero retornar uma lista de alunos, uma lista de objetos. Então, para isso, a gente vai utilizar a estrutura de dados list, do Java útil, e dentro do Diamonds, a gente vai informar de que tipo é essa lista. Essa lista é do tipo aluno. Beleza. Se eu falei aqui no caso que o retorno vai ser list, então eu vou precisar ter um return, não é void, preciso retornar alguma coisa. Vou acessar lá no caso o repository, que tem um monte de coisa pronta para ajudar a gente, ponto, find all. O find all, ele vai trazer, como eu falei anteriormente, todas as informações aí do cadastro do aluno. Não precisa se preocupar nesse momento, depois a gente vai implementar uma camada de serviço, uma regra de negócio melhor, e pronto. Então, nesse momento, a gente já fez o get e o posting aí do nosso objeto, né? Na verdade, da nossa entidade aluno. Vamos dar uma olhadinha lá agora no controles e endpoint. Pronto. E nesse momento agora, a gente precisa fazer, realizar a lógica do create e do read. Então, basicamente, aqui a gente fez o post e fizemos aqui, no caso aqui, o create. Fizemos aqui o get mapping e no banco de dados fizemos aqui, no caso, o read. Então, a gente já realizou já mapear endpoint para o get post, realizar a lógica do create e do read, do CRUD. Transaction a gente utilizou também, o request body a gente também utilizou. Maravilha, então o nosso aluno controller, por enquanto, ele está prontinho. O nosso próximo passo agora é realmente fazer o do professor controle, também criar uma classe aí para o aluno controle. E para esse vídeo não ficar muito grande, a gente vai fazer isso no próximo.